Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Grace. Nesse vídeo nós vamos falar sobre compasso composto, ritmos iniciais e terminações de frase. O compasso composto é resultado da multiplicação do compasso simples. Mas nós pegamos, por exemplo, o compasso binário, nós multiplicamos por 3 o numerador e multiplicamos o denominador por 2. Nós temos o compasso binário composto 6 por 8. Os numeradores compostos mais usados são o 6 por 8 binário, o ternário 9 por 8 e o quaternário 12 por 8. Unidade de tempo, de compasso e de som. Métrica é a acentuação que estrutura o pulso dentro do compasso. Os pulsos podem ser fortes, fracos ou meio fracos. Por exemplo, no compasso binário, nós temos o primeiro tempo forte e o segundo tempo fraco. No compasso ternário, nós temos o primeiro tempo forte e os outros 2 tempos fracos. E no compasso quaternário, nós temos o primeiro tempo forte, o segundo tempo fraco, o terceiro tempo meio forte e o quarto tempo fraco. E assim nós temos a sensação das mudanças das partes do tempo. O ritmo é o valor individual de cada nota e a relação temporal de uma nota com a outra. Nessas divisões entre as figuras, nós temos o ritmo da música. O compasso é o espaço de organização da composição. Separa, demarca e estrutura as músicas. Observações sobre o compasso composto. Como no compasso ternário simples, as notas já são pontuadas, no compasso ternário composto teremos unidade de som e não unidade de compasso. A unidade de som ocorre quando não é possível usar uma única figura para representar uma unidade de compasso. Nesse caso, a unidade de som será composta por 2 figuras ligadas. Como nessa figura que nós temos aqui, nós temos a mínima pontuada ligada com uma semínima também pontuada. Acentuação métrica em compassos compostos. Os tempos também poderão ser divididos em partes de tempo. A acentuação segue a mesma do seu gerador simples na primeira parte do tempo, e as outras partes da subdivisão serão sempre fracas. Quando a figura dura um tempo inteiro, ou seja, o som estiver ligado, a acentuação segue a da primeira parte. Por exemplo, quando nós temos o compasso binário simples, nós temos um primeiro forte e o segundo fraco. Já no compasso binário composto, nós temos o primeiro forte com 2 subdivisões fracas e o outro fraco com subdivisões fracas. Só para ter a marcação do tempo. E se ao invés da semínima, nós tivermos uma mínima ou uma semibreve e ela durar um tempo maior ou 2 tempos, nós não faremos essa divisão. Até porque não faz sentido ficar oscilando a força da nota dentro de uma música já pronta. Acentuação métrica no compasso composto, como eu já falei, nós temos no compasso simples o primeiro tempo forte, o segundo fraco, no binário, por exemplo. No binário composto, nós temos o primeiro forte e o segundo fraco, seguindo a mesma métrica, porém não esquecendo que cada tempo agora vai ser subdividido em mais 3 partes. Ritmos iniciais. Como ritmos iniciais, nós temos o tético, que começa no tempo forte, o acéfalo, que o tempo forte foi decapitado, como o nome já diz, acéfalo, sem cabeça, ele já não começa no primeiro tempo, e o anacrústico, que começa geralmente na segunda parte do compasso para frente. Tético. A melodia se inicia no primeiro tempo do compasso, na cabeça do tempo. Como, por exemplo, a música O Barquinho, do Roberto Menesquel. E nós
podemos perceber que ela começa exatamente no primeiro tempo do compasso. Agora, com o metrônomo, para a gente ter uma noção dessa entrada. E assim nós podemos perceber que ele começa exatamente no tempo forte do compasso, exatamente no primeiro tempo. Ritmo acéfalo começa depois do primeiro tempo do compasso. Geralmente são pausas curtas e essas pausas elas devem ser escritas na partitura. E aparecem geralmente na primeira parte do compasso. A gente divide ali o compasso no meio. Da primeira parte, da primeira metade do compasso, são os ritmos acéfalos. E nós temos como exemplo uma parte da música Malandragem, da Cássia Eller. E agora com o metrônomo para a gente ter uma noção dessa entrada do tempo. Assim a gente consegue perceber aonde entra, que ela não entra exatamente no tempo forte da música, ela já começa um pouquinho depois. E por último, nós temos o compasso anacrústico ou anacrústico, que começa a partir da segunda metade do compasso. Não é necessário escrever as pausas do começo do compasso. E essas pausas do primeiro compasso ou do compasso zero precisam ser compensadas no último compasso. Eu coloquei aqui como exemplo a música Cai Cai Balão, bem aleatória, porque de todas as músicas que eu conhecia, foi muito mais fácil encontrar músicas com ritmo acéfalo do que o anacrústico. Pelo menos das que eu conhecia. Mas vocês podem deixar aí no comentário alguns outros exemplos de músicas que começam com anacrústico que eu não consegui encontrar. Vamos ouvir um pouquinho. E agora com o metrônomo, para a gente ter um pouquinho de noção dessa entrada do ritmo. E aí, no ritmo anacrústico, a gente consegue perceber que a música não começa exatamente no tempo forte. Nós temos como uma preparação. Cai, cai, balão, uma preparação para um ritmo que vai para o tempo forte que ainda vai chegar. Por isso que às vezes nós chamamos esse compasso de compasso zero. E agora as terminações de frases. As terminações de frases podem ser masculinas ou femininas. As masculinas são aquelas que terminam no tempo forte. E as femininas são aquelas que terminam no tempo fraco ou meio forte do compasso. E aqui, como terminação masculina, eu tenho o exemplo da música Asa Branca. A gente tem essa sensação de quando termina no tempo forte. A melodia terminou no tempo forte. E nós temos também, como exemplo de uma terminação feminina, a música, um trechinho da música Tempo Perdido, que é bastante conhecida da banda Legião Urbana.
A gente consegue perceber a diferença daquela que termina no tempo forte e da que termina no tempo fraco. Depois eu recomendo que vocês procurem no site mesmo do Music.ly, tem as músicas com as partituras que a gente consegue ver, observar onde entram os tempos e essas terminações. Fica mais fácil de observar olhando a partitura, escutando a partitura. E é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Peço para vocês deixarem no comentário o que eu não consegui explicar, se vocês entenderam, o que vocês não entenderam, para eu procurar explicar melhor para vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. Um bom final de semestre para nós e até breve!